Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Não vejo a hora de tudo isso acabar e a gente poder se encontrar. Hoje nós iremos para a nossa correção. Hoje nós iremos corrigir a atividade do livro, da página 14 a 16. Interpretação escrita. Primeira questão. Quem são os personagens dessa lenda? Os personagens dessa lenda é o Catuboré, que se tornou o Irapuru, a Mainá, e os demais indígenas da tribo Itupã, certo? O quadrinho, da questão 1. Qual desses é o personagem principal? Justifique sua resposta. Bem, é o Catuboré, que é o mesmo Irapuru, pois os acontecimentos da história se desenvolvem em torno dele. Além, de ser o personagem que dá o título ao texto, certo? Questão 2. Responda as questões a seguir acerca do narrador dessa lenda. Letra A. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de narrador da lenda. Bem, o narrador dessa lenda é um narrador observador, pois ele não participa da história. B. Copie um trecho que justifique sua resposta à questão anterior. A gente pode perceber bem aqui no início, a gente já tem um exemplo. Em uma tribo no interior da floresta amazônica, havia um jovem indígena que tocava flauta de forma magnífica, Também pode ser o início do segundo parágrafo. Alguns dias antes do casamento, o Catuboré saiu para pescar em um lago que ficava bem longe de sua aldeia, Então, essas falas são do narrador observador. Lembrando, viu, que esse foi apenas alguns exemplos, mas se você colocou outra, certo, que também fala do narrador, também está correto. E não esqueça de colocar entre aspas, tá bom? C. Por que nas lendas é comum o emprego desse tipo de narrador? Bem, porque o narrador das lendas, representa a voz do povo, que conta essas histórias ao longo das gerações, certo? Por isso que é comum, ter um narrador observador nesse tipo de lenda, certo? 3. Onde se passa a história narrada na lenda? De acordo com o texto, se passa em uma tribo no interior da floresta amazônica, que tem até bem no iniciozinho do texto. A página 15, vamos começar aqui com a questão 4, Página 15. Responda as questões a seguir a respeito do tempo nessa narrativa. Letra A. É possível saber quando se passa a história? Comente. Não, Não é possível, pois não há nenhuma indicação exata, de tempo. É possível, saber apenas que a história ocorreu no passado, mas não dá para saber o dia, o mês, o ano específico, porque não tem, indicando, realmente o tempo exato. B. Relê o trecho a seguir. Você ia sublinhar as expressões que indicam passagem de tempo nesse trecho. Então, quais são? Tem aqui alguns dias antes do casamento, É uma indicação de tempo. Ao final do dia também e à noite, certo? Então, são essas 3 expressões aí. C. Qual é a importância dessas expressões em uma narrativa como a lenda que você leu? Bem, a importância é que ao marcarem a passagem do tempo, essas expressões elas auxiliam o leitor a compreender a sucessão de acontecimentos na história. Nesse trecho, tais indicações ajudam o leitor a perceber o tempo que Catuboré ficou sumido, Aí justificando a preocupação de Mainá e dos demais indígenas, Porque se não tivesse essa marcação de tempo, não daria para saber realmente se foi muito tempo, que Catuboré ficou sumido, 5. Enumere os acontecimentos a seguir de acordo com o enredo de A Lenda do Irapuru.
Bem, a primeira coisa que aconteceu, né, foi quando diversos indígenas, né, da tribo sonhavam em se casar com Catuboré. Na segunda parte, já foi quando Mainá, né, foi escolhido por Catuboré como sua noiva. A terceira, né, foi Catuboré foi pescar em um lago e não voltou. E a 4, uma cobra venenosa picou Catuboré. E a 5 foi quando Mainá ficou muito triste, né, com a morte de Catuboré. E a 6, né, foi quando Catuboré, né, pediu a Tupã que o transformasse em uma ave para poder cantar para a sua amada. A questão 6, né, é qual é o significado do apelido Catuboré? Bem, significa, né, flauta mágica, viu? Catuboré significa flauta mágica. Questão 7. Qual é a relação desse apelido com o pássaro Irapuru? Bem, porque o pássaro, né, Irapuru, ele tem um belo canto, né? Ele tem um belo canto, assim como o som da flauta de Catuboré. Então, essa é a relação. Questão 8, né? Por que todas as jovens da tribo queriam se casar com Catuboré? Assinale a alternativa correta. Bem, era porque, né, ele tocava flauta de forma magnífica, né? Eles eram apaixonados pelo canto da flauta dele, né? Então, é a terceira opção. 9. Por que Catuboré pediu a Tupã que o transformasse em uma ave? Bem, foi para, né, que pudesse, né, cantar para Mainá, né, e acalmar a sua tristeza. Então, foi esse o motivo, né? Ele queria cantar para a sua amada, né, Mainá. 10. Releia mais um trecho do texto. Letra A. Que relação de sentido há entre as palavras em destaque? As palavras em destaque é feio e belo, né? Então, o sentido entre elas é de antonímia, né? Ou seja, elas são opostas, né? Então, são antônimas uma das outras, né? Uma da outra. Então, é antonímia, certo? Sentido. B. Que efeito de sentido o uso dessas palavras cria no texto? Bem, ao contrapor, né, uma característica positiva do pássaro a uma negativa, né? Aí valoriza-se o canto do Irapuru. 11. O texto que você leu mistura fatos reais com acontecimentos imaginários. Com base na narrativa, como isso acontece? Bem, os fatos, né, reais, eles são a existência da floresta amazônica, né, do pássaro Irapuru, conhecido, né, por seu belo canto. Os acontecimentos imaginários, né, são a explicação da origem do pássaro, né, após a sua morte, o indígena, né, Catuboré, foi transformado por Tupã no Irapuru para cantar e acalmar a tristeza de Mainá. Então, nessa história, né, nessa lenda, há uma parte realmente real e uma parte, né, imaginária. 12. As lendas são transmitidas oralmente ao longo das gerações. Em sua opinião, por que esses textos devem ser registrados por escrito? Bem, é uma resposta pessoal, né? Mas o que a tia pode dizer é o seguinte, né? A gente até conversou hoje, né, sobre as lendas mesmo, sobre os indígenas, né, na nossa aula do Google Meet, quem participou, né, vai lembrar que essas lendas sendo escritas é uma forma da história sempre continuar, né? A história ficar preservada, né? Vai ser uma maneira de os futuros, né, alunos, nossos futuros filhos, né, netos, bisnetos, de conhecer, né, a história desse povo. Né? Então é muito interessante, aí assim a história vai durar anos e anos, séculos e séculos, né? Então, meus amores, ó, essa foi a nossa correção.
Corrija direitinho, não esqueça de comentar aí abaixo do vídeo. E também não esqueça de mandar a foto da correção. Certo? Qualquer dúvida, a tia estará disponível no WhatsApp. Beijos e até mais.